Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Depois no final do culto, dá um abraço neles aí, fala que bom que você está aqui, tiveram uma oportunidade de bater um papo com a gente, tomar um café, conhecer um pouco da família pastoral, conhecer um pouco dos trabalhos da igreja, e irem se firmando nos caminhos do Senhor, amém? Congregando com a gente. Nós estamos numa igreja, falei para eles hoje de manhã, nós estamos numa igreja boa. A Batista Nacional, ela tem mais de 50 anos no Brasil e mais de 40 anos no estado de Mato Grosso. E desses 40 e poucos anos, nós somos pastores dessa igreja aqui em Primavera desde 2006. Eu tenho 46 anos e há 30 anos eu estou na mesma igreja. 30 anos. Então é possível sim a gente caminhar, criar raízes aonde Deus nos plantou, fortalecer a nossa fé e irmos para o céu juntos em nome de Jesus, amém? Então se você quiser conhecer um pouco mais da igreja, um pouco mais do ministério, grava essa data aí, segundo domingo do mês que vem, nós vamos ter o nosso café da manhã aqui. Você dá o seu nome, um contato para a gente mandar um WhatsApp para você. Você pode procurar os nossos obreiros aí no final do culto e falar: olha, eu quero participar desse café, conhecer um pouco mais do trabalho, conhecer um pouco mais da igreja. Você vai ver que isso é importante para a sua caminhada em Cristo Jesus também, tá bom? Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Boa parte do mundo hoje comemora a ressurreição de Cristo. E eu quero ministrar algo ao seu coração, algo que Deus colocou ao nosso coração. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 24 de Lucas. Vamos ler com calma, com tranquilidade, degustando a palavra de Deus, amém? Versículo por versículo. À medida que nós formos lendo, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai glorificando a Deus pela sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Meu Deus, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia! Lembrem-se que ele mesmo disse, quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, quando voltaram
do sepulcro, elas contaram todas as coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se, correu ao sepulcro, baixando-se, viu as faixas de linho e mais nada, afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade, adoramos o teu nome, Senhor, porque o Senhor ressuscitou. Glorificamos o teu nome, porque o Senhor ressuscitou, é que nós podemos estar aqui nesta noite, te adorando, buscando a tua face, e te adorando por tudo que o Senhor é. Fala conosco nesta noite através da sua palavra, venha de encontro às necessidades da nossa alma, do nosso coração, e que a gente saia daqui bem melhores do que como entramos, para a glória do teu nome. Amém? Essa foi a melhor notícia, preste atenção, essa foi a melhor notícia, que não só aquelas mulheres ouviram, mas que o mundo inteiro pôde ouvir. A notícia desses seres, cujas suas roupas brilhavam como a luz do sol, diz a palavra, e que trouxeram naquele dia aquelas mulheres, esta incrível notícia: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Ele mesmo disse isso há algum tempo atrás aos seus discípulos. Ele disse em Mateus capítulo 12, versículo 40: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele já havia profetizado a respeito de sua morte e de sua ressurreição. Em João capítulo 2, versículo 19, ele disse aos judeus que lá estavam: olha, destruam esse templo e em 3 dias eu vou reerguê-lo. E os judeus, achando que eles estavam falando do templo físico, disseram: como? Se esse templo levou 46 anos para ser levantado, como que em 3 dias o Senhor o levantará? Mas o texto diz que Jesus estava falando dele, do seu corpo, que ficaria por 3 dias e 3 noites dentro de um sepulcro, mas ressuscitaria. Ele estava falando dele. A ressurreição é uma obra divina, de Deus mesmo para a nossa vida. E depois que Jesus ressuscitou, eles lembraram do que Jesus havia dito. Só então eles lembraram do que Jesus havia dito. Jesus deu sinais, Jesus falou, Jesus profetizou sobre a sua ressurreição, mas muitos só creram depois que ele ressuscitou. Vou abrir um parênteses aqui. Jesus também prometeu voltar. Vou repetir, para você dar um glória mais forte. Jesus também prometeu voltar. E infelizmente, muitos só vão crer quando a igreja já não estiver mais aqui. Assim como muitos só acreditaram depois que ele ressuscitou, milhares e milhares só crerão na hora que olharem um amigo que não vai estar mais lá,
porque era crente, uma esposa que não vai estar mais lá porque era crente, um filho, uma filha que não estará mais lá porque o filho era um crente e os pais não. Os pais não estarão e os filhos chorarão porque passaram anos, décadas, sem aceitar os conselhos do pai e da mãe, dizendo que ele voltaria. Tem gente que só vai crer quando ele voltar para buscar a sua noiva, e será tarde demais. A melhor notícia que nós podemos dar a nós mesmos e aos outros, não é a notícia de que compramos um carro novo, não é a notícia de que compramos uma casa, não é a notícia de que ganhamos uma herança, herdamos algo, não é uma notícia até mesmo de uma cura. A melhor notícia que nós podemos dar até hoje, para nós mesmos e aos outros, é: Ele ressuscitou. A melhor notícia que eu posso dar, e devo continuar dando, à minha família, aos meus amigos, às pessoas que me cercam, à comunidade a qual eu faço parte, é essa: que Jesus ressuscitou. Todas as outras notícias que eu falei são boas, sim ou não? Mas a top, irmão, é você ter a convicção de que Jesus um dia venceu a morte, de que Jesus um dia venceu o inferno, de que Jesus um dia venceu o pecado, de que Jesus um dia venceu Satanás e seus demônios, e nos garante hoje essa vitória. A melhor notícia é essa: o inferno treme, os demônios tremem, quando nós declaramos: o meu Redentor vive. Você consegue dizer isso? Mas Satanás não vai nem piscar. Satanás não vai nem piscar, você declarando dessa forma. Vou repetir: o inferno treme quando você bate no peito com convicção e diz: o meu Redentor vive. Você pode declarar mais forte? O meu Redentor vive. Vamos estremecer o inferno? O meu Redentor vive. Vamos colocar os demônios para correr? O meu Redentor vive. Oh, glória! Satanás fica maluco, treme na base, quando ele olha para um crente que tem essa convicção na sua vida, para um crente que não carrega Jesus crucificado, para uma pessoa que não carrega um Jesus morto. Nós carregamos o Jesus ressurreto, aquele que venceu a morte, para nos dar vida, e vida em abundância. Diga para quem está do seu lado: Ele ressuscitou, para que você não sofra mais, mas para que você tenha vida, e vida em abundância. Pastor, mas eu não estou conseguindo viver essa vida. Te garanto, o problema não está em Jesus, porque Ele está vivo. O problema está na forma como nós interpretamos e vemos Jesus, a maneira como nós cremos. O fato é que Jesus ressuscitou, e isso trouxe benefícios para a minha vida e para a sua vida. Quem pode dar um glória a Deus por isso? O fato de Jesus ter ressuscitado é motivo de nós comemorarmos todos os dias, e não só um dia do ano. E muita gente ainda comemorando de forma errada, porque tem muita gente que não abriu a Bíblia para ler hoje, mas com certeza deu um ovo de Páscoa para alguém. Muitas das nossas crianças, se perguntar o que é a Páscoa, o que ela vai responder?
O que ela vai responder, irmão? Ela vai fazer até assim. Satanás é mestre em enganar as pessoas. O difícil é ver muitos cristãos celebrando a Páscoa sem abrir a Bíblia, sem fazer uma oração, sem reconhecer que nós só estamos aqui hoje com o privilégio de todo aquele que crê ir para o céu, porque um dia Ele ressuscitou. Não foi o coelho, foi Jesus. Não foi o ovinho de Páscoa, foi seu sangue. Não abra mão disso nunca, igreja. Não abra mão disso nunca, porque isso deu a mim e deu a você benefícios que muitos não estão aproveitando. Um deles, a Bíblia diz que à medida que Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Você sabe o que é isso, irmãos? Ele matou a morte. A morte não pôde segurá-lo. Coloca aqui no telão Atos capítulo 2, versículo 24. Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Aleluia! Rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Oh glória! Era impossível. Cristo rompeu os laços da morte. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Só aquele que vive. Quem pode dar um glória a Deus? O meu Deus não está morto, e o seu? Pergunta para quem está do seu lado. O meu Cristo está vivo, e o seu? Então para de andar com cara de morto, porque se Cristo vive em ti, meu irmão, a sua vida é uma alegria, é renovada. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Quem pode aplaudir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Estive morto, mas a morte não o segurou. Agora guarda essa para você. João, Lucas, presta atenção, é João capítulo 11, verso 25 e 26, minha equipe é fera, irmãos, minha equipe é top demais. João 11, 25, e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh glória! Pode aplaudir mesmo, irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O corpo volta ao pó, porque do pó veio, mas a alma viverá eternamente com Jesus. Mas é só para quem crê nele. Não é exclusividade de todos, é só para quem crê. Agora olha o 26. E quem vive e crê em mim, quem vive e crê no Senhor aí, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É uma pergunta para você, você crê nisso? Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Se você não crê, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, se você não crê, a sua fé é inútil. É inútil você estar aqui nesta noite, ouvindo a palavra de Deus,
se você não crê que Ele ressuscitou, se você não crê que Ele vive, se você não crê que Jesus pode transformar a sua vida, é inútil, a sua fé é inútil. Se você não crê, a sua fé é inútil, e ainda estão mortos em seus delitos e pecados. Primeiro, diga assim comigo: Ele venceu a morte, e por causa dele, nós não morreremos eternamente. Crê nisso? Só Jesus, só Jesus, só Jesus faz isso por você. Segundo, a ressurreição trouxe regeneração para a nossa vida. Os adolescentes cantaram aqui junto com a equipe de louvor: Ele nos regenerou. Regeneração, recuperação moral, recuperação espiritual. Nós estávamos caídos, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, mas Ele, através da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição, nos regenerou, nos limpou, nos lavou. Nós éramos leprosos pelo pecado. Lembra da história de Naamã? Quem lembra da história de Naamã? A Bíblia diz que ele era leproso, cheio de feridas, cheirava mal. Imagine um grande líder militar da sua época, respeitado por todos, se escondendo atrás de suas armaduras, porque quando ele as tirava, a sua lepra era exposta, as suas feridas eram expostas, até que ele tem um conselho de terem um encontro com um profeta de Deus, e através do profeta de Deus ele tem uma resposta para a sua vida, e ele mergulha no rio, quantas vezes? 7, e a Bíblia diz que quando ele se levanta pela 7ª vez, a sua pele era igual de um bebê recém-nascido. Johnson & Johnson, cheirando aquele bebezinho que acabou de tomar um banho. Não tem um bebezinho quando acabou de tomar o banho, você passou o talquinho, aí você pega assim, pele como se fosse de um bebê recém-nascido. Houve uma regeneração nas suas células, na sua pele, e se tornou nova. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele deu a mim e a você a oportunidade de ter a nossa alma regenerada, a nossa alma lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, limpa de todas as arestas malignas, de todas as feridas que o mundo nos causou, que o inferno nos causou. A nossa alma que era feia, a nossa alma que era doente, a nossa alma que era triste, que era melancólica, Jesus nos trouxe vida, vida através da sua morte e ressurreição. Regeneração Jesus trouxe sobre nós. Outra coisa que a morte e a ressurreição de Jesus nos trouxe, que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estávamos condenados,
ao fogo do inferno. Nós estávamos condenados a uma eternidade no inferno. Mas através da morte e ressurreição de Cristo, para todos aqueles que nele crê, não há mais condenação. Não há mais condenação. Vamos ler esse texto, Romanos capítulo 8, do verso 2 ao verso 39. Romanos capítulo 8, nós precisamos declarar a palavra de Deus, irmãos, declarar, mas não espere o dia de Páscoa chegar novamente, declare todos os dias. Romanos capítulo 8, versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Você vivia preso no pecado, preso na morte eterna, mas agora Jesus te libertou. Olha que bênção. Verso 3: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas agora vivemos segundo o Espírito. Verso 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Pula lá para o 32 agora, João, para mim, fazendo favor. 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Oh glória! Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, como somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem nos condenará? Se quem nos salvou foi Jesus? Quem nos acusará? Se quem nos justifica é Deus, por causa de Jesus? Não há nada mais que nos condene, se nós estamos crendo que Ele morreu e ressuscitou por nós, e nós nos entregamos completamente a Ele.
Aceitar a Jesus é se entregar completamente àquele que pode nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. E para finalizar, a ressurreição de Jesus é a certeza de que um dia, se nós morrermos antes dele voltar para arrebatar a sua igreja, nós ressuscitaremos também. É a garantia. Se Jesus não voltar para buscar a igreja dele antes da gente morrer, a confiança que nós temos que ter na sua palavra é que nós ressuscitaremos como ele ressuscitou. Quem crê nisso? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. É uma promessa, é uma garantia da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. 2 Coríntios 4, 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Olha que bênção, irmãos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus irá nos ressuscitar também. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, preste atenção, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E aí eu te pergunto, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em você? Porque essa é a garantia para a nossa ressurreição. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Provas de que nós ressuscitaremos também. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Quem pode dar um glória a Deus aí mais alto? Sabe, irmãos, Jesus ressuscita e muita gente não cria nele. Volta lá para Lucas capítulo 24, para nós finalizarmos. E vamos ler agora a partir do verso de número 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, isso depois de Jesus ressuscitar. Enquanto conversavam, discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e ia caminhando com eles. Porém os olhos deles estavam como impedidos de reconhecê-lo. Então lhes perguntou: o que vocês estão dizendo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E lhe perguntou: do que se trata? Jesus perguntando para eles. E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram.
É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Olha o que Jesus disse para eles: como que vocês são insensatos e demoram a acreditar no que os profetas disseram. Irmãos, isso está acontecendo nos dias de hoje. Como que tem gente insensata, demorando a acreditar que Jesus é real, demorando a acreditar que Jesus vai voltar, levando a vida como se nada tivesse acontecendo no mundo espiritual, quando de repente, num abrir e fechar de olhos, tudo estará terminado. E Jesus disse para ele: como vocês são insensatos, por não crerem em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que costumava, e explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus fez como que se diz? Fez eles relembrarem o que estava escrito sobre o que iria acontecer, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, para ver se eles se tocavam. Quando se aproximaram da aldeia, verso 28, para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois o partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, preste atenção. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas tem muita gente que está caminhando como esses discípulos no caminho de Emaús. E aí Jesus começa a explicar para eles novamente o que os profetas falavam, o que os que vieram antes deles falaram a respeito da morte e da ressurreição. E eles continuam na caminhada, preste atenção, até que Jesus ia seguir viagem, eles falaram: não, fique na nossa casa, coma conosco. Aí a Bíblia diz que eles se sentaram à mesa para comer, e no momento que Jesus partiu o pão e deu a eles, agradeceu e deu a eles, e eles comeram, os olhos deles se abriram. Deixa eu dizer um negócio para você, porque aqui é importante a gente analisar. Sentar à mesa para comer significa ter comunhão, relacionamento. Os melhores momentos para nós ensinarmos aos nossos filhos é a mesa. Pena que muitos pais não têm mais tempo para isso, para sentar com seus filhos numa mesa. Maridos não têm mais tempo para isso, esposas não têm mais tempo para isso, famílias não têm mais tempo para isso, de sentar ao redor da mesa para ter comunhão um com o outro, discutir relacionamentos, aprender um com o outro. Quando eles param de caminhar e se sentam à mesa para ter uma comunhão com Jesus, e quando Jesus também tem essa comunhão com eles, ele agradece o alimento, dá a eles e eles comem,
a Bíblia diz que os olhos deles se abrem, porque é na comunhão que eu vou conhecer de fato quem é Jesus. E tem muita gente querendo ter tudo de Jesus, sem ter tempo para comunhão com Jesus. Por isso que está escrito: eis que estou à porta e, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer ter comunhão com você. Agora, sabe o que é interessante? É que eles dizem assim: olha, puxa vida, quando nós falávamos a respeito dele, será que nós não percebemos o quanto o nosso coração ardia? Tem gente que arde o coração quando ouve a palavra de Deus, mas não para ter comunhão com ele. Não adianta, irmãos, você só ser simpatizante da palavra. Não adianta, irmãos, nós sermos somente ouvintes da palavra. Não adianta a gente chorar com a palavra, se nós não pararmos para ter relacionamento íntimo, pessoal, com o Espírito Santo, com Jesus, com Deus. E isso demanda tempo de oração, tempo de leitura, tempo de jejum, tempo de congregação, tempo de estar com os irmãos, tempo. Que a gente não seja como esses discípulos de Emaús, que estavam no caminho de Emaús, que só perceberam que era Jesus quando ele foi embora, quando ele desapareceu. Que não sejamos assim. Jesus morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos livre acesso ao Pai, livre acesso a Ele, para desenvolvermos uma comunhão, um relacionamento com Ele. Deixa Ele fazer parte da sua vida. Amém, povo de Deus? Ele está vivo. Tem gente que fica imaginando Deus sentadinho no trono lá. Aí quando eu quero falar com Ele, eu vou lá. Você tem livre acesso a Ele, mas Ele está aqui nessa noite. Você crê? Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que continua vivo, para dizer que pode resolver a sua vida, para dizer que pode transformar a sua vida, para dizer que pode transformar a sua casa, a sua família, para dizer que pode te levar para o céu, para dizer que pode te dar a vida eterna, porque foi para isso que Ele morreu e ressuscitou, para que eu e você tenhamos vida e vida eterna. Eu quero encerrar essa ministração fazendo uma pergunta nessa noite. Há alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus e começar a partir de hoje ter um relacionamento pessoal com Ele? Nós lemos aqui: para aquele que crê, Ele faz de nós morada do seu Espírito. Morada do seu Espírito. Há alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Dá um sinal com a sua mão e segui-lo de verdade. Irmãos, é um compromisso com Deus. Ele é o único, volto a repetir, Ele é o único que pode te levar para o céu. Se você está aqui nessa noite e nunca tomou essa decisão e gostaria de fazer isso, dá um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Há um homem, uma mulher. Deus abençoe sua vida, minha querida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Ah, mais alguém? Tem um menininho aí que está levantando a mão. Vou orar por ele também. Oro por ele. Irmãos, Jesus com criança ainda já dava show e muita gente adulta. Às vezes uma criança tem uma coragem que um adulto não tem. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Dá um sinal com a sua mão. Quero orar por você. Um homem, uma mulher que sabe
sabe que se Jesus voltar hoje, você não tem certeza da sua salvação. Hoje é o momento. Há mais alguém que gostaria de fazer isso? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus mude a minha vida. Do jeito que eu estou, não dá mais. Não consigo mais. Estou pensando até em desistir da própria vida. Deus está te chamando hoje. Deus está te chamando hoje. Se você nunca fez essa confissão, faça isso. Pastor, eu tenho vergonha de levantar minha mão. Jesus levantou as duas por você na cruz do Calvário. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Você nunca fez isso, quer fazer isso hoje? Dá um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Há alguém que está afastado, desviada dos caminhos do Senhor, e hoje você quer se reconciliar com Ele. Já pensou, irmãos? No dia da Páscoa, no dia que nós celebramos o túmulo vazio, você quer se reconciliar com Ele. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que há muito tempo você está protelando. Não faça mais isso, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Há alguém que gostaria de se reconciliar? Deus abençoe. Você nunca fez essa reconciliação, nunca aceitou Jesus. Há mais alguém? Pastor, eu quero voltar para a casa de Deus, eu quero voltar para o caminho do Senhor. A nossa insistência, irmãos, é por você. A nossa insistência é por você. Nós sabemos, nós cremos que a palavra não volta vazia. Eu sei que assim como esses discípulos no caminho de Emaús, a palavra está aí, ó, pulsando dentro de você, está mexendo com você. Eu quero que você lance por terra agora toda a vergonha, todo o medo, toda a timidez, e venha receber uma oração. Venha receber a graça de Deus, a libertação para a sua vida, em nome de Jesus. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus ou se reconciliar com Ele? Dá um sinal com a sua mão. Vem aqui à frente, minha querida, eu quero orar por você. Há mais alguém? Vem aqui, Reginaldo, deixa eu orar por você também. Você levantou sua mão. Há mais alguém? A hora é agora, irmão. Vem aqui, deixa eu orar por vocês. Me dá essa honra, me dá esse prazer. Tem mais um homem, um jovem? Vem aqui rapidinho. Não há mais ninguém. Amém. Vamos orar por essas vidas que aqui estão. A igreja estende a mão para cá. Vamos abençoá-los em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós levantamos as nossas mãos em gratidão ao Senhor, porque um dia o Senhor decidiu nos amar. Um dia o Senhor olhou para nós e viu que nós estávamos perdidos, distantes do Senhor, afastados da tua glória, separados, que o pecado nos dominava, que o inferno nos dominava, mas o Senhor enviou o seu Filho, oh glória, o Senhor enviou o seu Filho amado, nasceu nessa terra, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta mulher creu nesta palavra,
Esta criança acreditou nesta palavra, esta mulher acreditou nesta palavra, este homem acreditou na tua palavra, e eu creio que o Senhor está gerando neles agora vida, e vida em abundância. Cremos pela tua palavra que os pecados estão sendo perdoados, que os seus nomes estão sendo escritos no livro da vida, e que a partir de agora todas as amarras do inferno, todas as correntes do inferno estão sendo quebradas agora pelo poder que há no nome de Jesus. Como igreja nós os abençoamos, como ministro do teu evangelho eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. E a igreja diz: parabéns, filha, que Deus te abençoe. Parabéns, meu jovenzinho, que Deus te abençoe, tá? Parabéns, minha irmã, que Deus te abençoe. Reginaldo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você que está acompanhando essa transmissão sentiu no coração o desejo, a vontade de entregar a sua vida para Jesus, se reconciliar com Ele, coloque a mão no seu coração, faça uma oração de entrega agora. Diga: Senhor, eu aceito ao Senhor como Salvador da minha vida, eu me reconcilio com o Senhor novamente, para nunca mais te abandonar. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te conduza nessa caminhada, em nome de Jesus. Quem crê dá um amém, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor aí nessa noite, em nome de Jesus.